Vamos falar agora sobre um assunto que eu imagino que faz parte da vida de todo mundo. Você conhece as crenças limitantes? Você sabe o que é isso? Olha, as crenças se referem a todas as ideias que você já viu, ouviu ou concluiu pelos mais diversos motivos e que acabaram se tornando uma verdadeira absoluta, uma verdade absoluta na sua vida. Desde os nossos primeiros anos, somos influenciados positiva e negativamente pelas pessoas à nossa volta, como também pelas situações que vivenciamos no dia a dia. Desse modo, vamos formando os nossos modelos mentais e percepções do mundo que, entretanto, nem sempre correspondem à realidade. Além disso, as crenças são como ímãs. Você acredita em algo, isso logo se torna real, mesmo que não seja. Por exemplo, se você acredita que a vida é difícil, provavelmente ela vai ficando difícil pela forma como você a enxerga. Todavia, isso só acontece porque você está conectado a essa verdade. De forma automática, a vida lhe trará informações, situações que sejam compatíveis com esse pensamento, com essa crença. Assim nascem as crenças limitantes, que são os pensamentos e interpretações que você toma como verdadeiros, mas que no fundo são falsos, ou pelo menos não são verdades absolutas. Essas crenças impedem a sua vida de se tornar melhor, pois estão associadas ao medo, ao conformismo e à negatividade. Então, o que a gente deve fazer para impedir que esses pensamentos negativos atrapalhem a nossa vida? Nós convidamos aqui o médico, o advogado, professor Saulo Soares para nos dar uma ajuda a entender um pouquinho mais para que a gente possa romper com essas crenças limitantes que nos atrapalham na nossa evolução diária. Seja muito bem-vindo ao Jornal do Meio-Dia. Boa tarde. Boa tarde, Felipe. Boa tarde, doutor. Boa tarde, Marcos. Muito obrigado pelo convite. Exatamente. Todos nós podemos ter crenças que limitam o nosso progresso. O importante é conhecer em cada um quais são essas crenças. Você precisa primeiro identificar para depois combater. O contrário da crença limitante vai ser a crença fortalecedora. Mas para você chegar a esse caminho há um processo longo. É necessário perceber em que momento da vida surgem as crenças limitantes. Sabe quando? Na nossa infância. Desde a infância, especialmente por quem é nossa referência. Que são quem? Nossos pais. Então as crenças limitantes entram, é uma instalação na nossa mente, por meio dos pais e por meio da escola. Imagina aquela criança que na escola todo mundo diz que ela é tímida. Não deixam nem ela se expor. Já dizem desde cedo, essa criança é tímida, ela não sabe se comunicar. Aquilo vai cristalizando na personalidade dela. Exatamente. E interfere na vida adulta. Aquela criança que conviveu com pais que podem ter tido um casamento que foi fracassado. Ela, na vida adulta, tem uma tendência a acreditar também que não vai ser feliz no casamento. Que o casamento é um fracasso. Que o casamento não é algo bom. Então ela limita a vida plena dela com base em experiências que ela viveu negativas e que criaram na mente dela uma crença limitante. Ou seja, quem conviveu com um pai violento vai ter a tendência a acreditar que o marido também pode ter esse grau de violência. Isso acontece até no inconsciente e isso impede uma vida plena. Isso se dá nos relacionamentos amorosos, no campo do dinheiro. Quantas vezes as crianças viram os pais brigando na frente dela por causa de dinheiro? Então ela construiu ali com 5, 6, 7 anos de idade que o dinheiro é algo ruim, que levou os pais a brigar por falta de dinheiro. E nisso ela constrói a vida inteira dela como se dinheiro é algo que eu tenho que estar longe, que dinheiro gera briga. Mas ao mesmo tempo ela passa por dificuldades financeiras pela ausência do dinheiro. Então o que é que a gente vê? Cada vez mais pessoas com 30 anos de idade ou mais insatisfeitas com a vida que estão tendo. Elas, quando tinham 20 anos, imaginavam que ia ter uma vida aos 30, aos 35, só que elas chegam aos 30 no consultório insatisfeita com a vida de relacionamento, insatisfeita com a carreira, insatisfeita com tudo. Ela só diz que tem um vazio interior que não sabe como preencher. Vai tentar preencher pelo consumo, vai tentar preencher pela vida desregrada e não consegue. Continua a insatisfação. E ela vai então ter que perceber
quais foram essas crenças que foram instaladas na mente dela, que estão limitando ela ter a prosperidade na vida. Quais são as alternativas, né? O que o senhor aponta, né? Porque a gente percebeu aí que vem desde a formação, né? do indivíduo. É um alerta para os pais, enfim, né? É a vivência ali diária. Até para você identificar as suas crenças Isso. é difícil. Exato. O primeiro passo para abordar a crença limitante é a questão da inteligência emocional. Você vai ter que adquirir uma inteligência emocional para identificar quais as crenças limitantes que estão instaladas na sua mente. Às vezes os próprios pais estabelecem essa limitação, né? É muito comum na escola, meu filho não dá, tipo uma apresentação teatral, algo não dá para fazer porque ele é muito tímido, né? Exatamente. Ou dizem simplesmente, meu filho não tem inteligência, meu filho não consegue jogar tem bola. Tem uma dificuldade nisso, né? Ou então é muito danado. Não deixa fulano ali não, porque ele é muito danado. Isso vai interferir a percepção daquele indivíduo sobre ele mesmo por toda a vida, se ele não ressignificar isso. E como eu respondo sua pergunta? Pela inteligência emocional que ele vai ter que adquirir na vida adulta. E os pais têm que ter essa inteligência na educação dos filhos, para impedir a instalação dessa crença limitante. Sabe uma coisa que adquire muita crença limitante? A exposição dos filhos a brigas dos pais. Sim. A briga que seja falta de dinheiro, qualquer problema. O pai contar os problemas da vida dele para a criança. Aquela criança vai perceber uma insegurança muito grande. Muitas vezes conta que está com insegurança financeira. Meu filho, eu não sei nem se eu vou terminar esse mês e pagar a sua mensalidade. Aí a criança já fica em desespero. Será que eu vou sair da escola? Será que a culpa é minha dele estar assim? Está gerando esse custo, né? Está gerando esse custo. Então os pais têm que observar que não tem que levar as crianças seus problemas. Se ela está precisando de uma cura, ela vai no psiquiatra, no médico, no psicólogo, no terapeuta. Não vai ser o filho que ela vai descarregar os problemas dela. Que você está instalando na mente daquela criança crenças limitantes que vai prejudicar a própria vida dela. Vejam que coisa. E a escola também tem esse papel. Muitas vezes na escola, a escola tenta definir até a carreira da pessoa. Até a carreira. Se pergunta que carreira você quer seguir. Se você diz uma carreira, uma profissão que não está em alta, é mal visto. É reprovado. É reprovado. Aquela atitude, né? Aquele pensamento. Eu me lembro que na minha época, sempre se falava, as profissões principais são a medicina, o direito e a engenharia. Aí o senhor fez os dois logo, Eu fiz a medicina e direito. Aí o aluno que estivesse ali, que não fizesse uma daquelas três, podia ser mal visto. E ainda o mais absurdo, quando tinha alguém que dissesse que queria medicina e não fosse visto como um bom estudante, era criticado. Não ia passar. Mas você não consegue passar. Já estabeleceu aquela crença. Aí o que é que a gente vê? Vários profissionais insatisfeitos porque seguiram a carreira que não queria ou deixaram de fazer a carreira dos sonhos por conta que instalaram na mente dela aquela crença. E isso prejudica até hoje. Pessoas acima de 30 anos, até ali os 40, 44 anos, que estão insatisfeitas com a vida e buscam prosperidade. Elas não estão satisfeitas com a carreira, com o relacionamento que estão vivendo. Elas sentem que tem algo bloqueando a prosperidade. E sabe qual é a boa notícia? Que a crença limitante pode ser retirada por meio de treinamentos. Você tem que fazer uma ressignificação da sua mente. Mas para isso você precisa de uma ajuda. Você tem que ter um acompanhamento para primeiro identificar quais são essas crenças e verificar qual o fundamento da sua crença. Você tem que fazer essa pergunta. Segundo, quais são as evidências em contrário dessa sua crença? Você acredita, por exemplo, tem gente que acredita, eu só vou ser feliz quando eu viajar no mundo. Tem gente que deixa de ter filho porque pensa assim, não, eu só quero ter filho quando eu viajar o mundo inteiro. E ela condiciona essa crença. Porque sabe o quê? Ela lá atrás disseram para ela que ter filho é problema. Que ter filho vai acabar o relacionamento. E ela instalou isso na mente dela. Que filho é sinônimo de problema. Ao contrário de perceber, filho é bênção. É uma satisfação. Aumentar a minha família. Ter felicidade. E ela não percebe que ela pode viajar o mundo com as crianças dela. Ela acha que tem que... E o pai também, o casal, que tem que ficar nesse estabelecimento. Isso se deu porque alguém botou isso na cabeça dela. E ela repetiu para ela mesma como uma verdade. Sabe o que é que acontece? Muitas vezes ela viaja o mundo inteiro
ainda infeliz. Volta aqui para Teresina, quando chega no apartamento aí bate o vazio no coração. Porque ela tentou preencher de toda forma, mas ela não viu que o que precisa primeiro é quebrar a crença limitante para ela ter liberdade. Então as pessoas estão escravizadas nos próprios pensamentos por falta de autoconhecimento. O passo necessário pela inteligência emocional, temos 5 habilidades dentro da inteligência emocional. Uma das principais é o autoconhecimento. Você tem que fazer um exercício, e temos exercícios para isso, para você se conhecer. Quem você é, o que você planeja ser, o que está lhe limitando, o que você sente que falta para prosperar na sua vida, no seu relacionamento, na sua carreira. Quando você termina o dia, o que você está insatisfeito? Eu faço atendimentos de pessoas e eu vejo que em torno de 80% das pessoas que estão trabalhando estão insatisfeitas. Vejam só, não são pessoas que estão desempregadas procurando emprego. São pessoas que têm emprego, muitas vezes até concursadas, mas estão infelizes com o trabalho. Pessoas que depois que passam os 30 dias de férias, têm crises ao voltar ao trabalho. E por quê? O que acontece? Por conta que ela não encontrou sentido no que ela está fazendo. Essa é a verdadeira causa. Ela precisa encontrar primeiro um sentido da vida. Para que a gente está vivendo? Qual o nosso sentido de vida? Qual o propósito da nossa vida? O que eu estou fazendo aqui? Sabe o que Nietzsche falava? Que a gente suporta qualquer coisa se souber um porquê. Você precisa saber o porquê do que você está fazendo aquilo. Ontem eu vi uma entrevista muito interessante que disse o seguinte, que o Falabella, Miguel Falabella, por muitas vezes dizia assim, que ator bom é ator desempregado. Porque aquele que já está dentro da novela já começa a reclamar das coisas. Porque está demorando, porque isso, porque aquilo dentro da novela não está funcionando. E o Tony Ramos deu um conselho para essa pessoa que deu entrevista. E disse assim, olha, tudo vale a pena pensando no dia 30. Que é o do salário. De pagamento. Pois é. Faz sentido? O que acontece? A pessoa movida aí pelo salário, ela vai ter uma satisfação imediata. Mas ela tem que encontrar ainda mais que isso. Ela tem que encontrar um sentido no que ela está fazendo. Dentro da profissão. Se ela é profissional da saúde, ela tem que encontrar um sentido que está ajudando as pessoas no momento de maior dor da doença. Se é um profissional da comunicação, ela tem que encontrar um sentido que está auxiliando a sociedade a se informar sobre aquele tema. Então é uma satisfação diária. Tem que ter tem que saber o sentido, você tem que saber exatamente o que está fazendo. E nos momentos de grande dificuldade, aí na inteligência emocional temos a resiliência. Essa resiliência vai ocorrer quando a gente sabe exatamente o porquê que você está fazendo. Tem pessoas que eu vejo trabalhando e elas dizem assim, doutor, estou aguentando esse trabalho porque eu sei que é só por um tempo. Daqui a um tempo eu vou sair para outro. Só que ela não está estudando para outro, mas ela na mente dela, ela concentrou aquilo. Não está fazendo nada para mudar, né? Para sair dali. Sair dali. E aí muitas vezes a pessoa pensa assim, eu lido com profissionais que são empregados seletistas, que são empreendedores e que são servidores públicos. Alguns instalam na mente assim, principalmente no Piauí, eu vou ser feliz quando for concursado. Tem muito no estado do Piauí. Eu morei em Minas Gerais por 8 anos, lá não tem tanta essa ideia. Já lá tem mais uma veia empreendedora. O que é que eu vejo? Eu lido diariamente com profissionais concursados e infelizes no trabalho. Um amigo meu, ele teve depressão depois, um tempo depois que ele foi chamado no concurso, que ele começou a trabalhar. Então ele estudou, esperou ser chamado, sofreu para conquistar aquilo ali. Depois que conseguiu, ele não encontrou ali na vida diária dele essa satisfação. E aí tá muito mal. Isso se deu por quê? Uma crença limitante. Colocaram na infância dele, geralmente os pais, você tem que ser um profissional concursado. Fixo. Emprego fixo concursado. Aí veio a escola e disse também, você tem que ser. Então ele estabeleceu, só vou ser feliz quando eu alcançar aquilo. Aí depois de muito tempo ele consegue alcançar e vê que não é a felicidade. Aquilo. Que o emprego tem metas, tem exigências, tem que estar cumprindo jornada de trabalho com ponto eletrônico, tem que fazer tudo aquilo. Aí ele vê, não era o que eu pensei, e o salário não está dando também para viajar a volta ao mundo a cada 30 dias. Porque então, ela surgiu um monte de crença limitante e ela não está encontrando sentido no que está fazendo. Começa problema financeiro, problema de relacionamento, problema de carreira, uma série de problemas. Então eu encontro diariamente pessoas
na faixa acima de 30 anos, 40 anos, que diz, eu não sei o que eu faço. Porque está insatisfeito com a vida e precisa preencher um vazio. E ela quer saber, como eu preencho esse vazio? É ir no shopping center consumir? É ir no beber? É ir no viajar? Então ela sempre acha que vai ser de outra forma que vai preencher esse vazio. Muitas vezes até isso, ela pode pensar que o casamento seria uma solução para ela ser feliz. Já começou errado aí do início. Porque sempre há uma frase, onde tem amor, tem sofrimento envolvido. Tem sofrimento em que você ama. Sabe o que eu já vi? Pessoas com crenças limitantes? Pessoas que são casadas e dizem assim, eu não quero ter filho. Aí eu perguntei, por que motivo? Porque eu quero evitar de sofrer. Pode, meu filho, eu vejo crianças, pode ter alguma situação e eu não quero sofrer por ele. Vejam só que pensamento egoísta. A pessoa está limitando a vida dela e a família dela porque quer evitar sofrer, mas o sofrimento é algo inerente da vida. Isso temos que ver. Uma questão é o sofrimento patológico. Esse necessita de intervenção. Mas o sofrimento é necessário para a resiliência a gente passar. A gente não pode abandonar o sofrimento. Acreditar que vamos encontrar um trabalho que não vamos ter nenhum sofrimento durante um ano de trabalho. Que só vai ter o dinheiro na conta no fim do mês. Só vai ser o dia do salário. Aí a pessoa fica esperando o salário, com 5, 10 dias acaba e passa mais 20 dias brigando dentro de casa pela falta de salário. Por quê? Instalaram na mente dela essa crença e muitas vezes ela acha até uma bobagem. Tem gente que passa pela seção da livraria de livros de autoconhecimento e não quer nem olhar. Não, isso aí eu não preciso. Essa seção motivacional, essa seção de autoconhecimento, porque ela está com uma barreira. Ela não quer ter que ler um livro para ela se autoconhecer. Ela não quer se conhecer. A verdade é que nós nos conhecemos pouco. Quando a gente vai investigar por meio de atividades práticas quem nós somos, qual a motivação do que a gente acorda todo dia, o que a gente planeja para a nossa vida, poucos sabem. Uma técnica interessante que se aplica chama exame mortuário. O que seria isso? Você ver como se você já não estivesse mais aqui. Quem foi você? O que você fez da vida? E você mesmo escreve aquilo. Estou aqui, fui Saulo Soares, fui médico, advogado, tal, fez isso da vida. Aí você conclui ali tudo. Você gostou do que você fez? Era isso que você planejava? Então sabe por que as pessoas estão insatisfeitas? Elas acham que estão fazendo pouco da vida e poderiam ter mais, que tem um potencial escondido. Então é esse potencial escondido que leva a esse sofrimento. Eu poderia fazer mais da minha vida e não estou fazendo. Como que eu desbloqueio minha mente para chegar a esse ponto? Como que eu tiro essa insatisfação? Então ela tem um sofrimento interior. Um sofrimento porque ela queria viver uma vida que ela não está vivendo. E ela não está sabendo como encontrar esse caminho de chegar até aquele ponto. Ela acha que pode fazer mais, mas ela não tem um auxílio de como fazer mais. E nisso ela tem que mudar a crença para ter uma crença fortalecedora. Se ela acredita que ter um filho no casamento vai acabar o casamento, ela tem que chegar, qual o fundamento disso? Qual a evidência para alcançar isso? E ela tem que pensar o contrário. Eu ter um filho no casamento vai melhorar, vai fortalecer, tirar essas crenças só de desastre, de prejuízo. 80% das nossas preocupações nunca vão acontecer. A gente fica preocupado com coisas que nunca vão acontecer. Muitas vezes até com doenças que não vão matar. E vejam só, a necessidade de falar esse tema em razão dessa insatisfação geral. Quando a gente conversa com as pessoas, elas apresentam essa insatisfação e precisam de um auxílio. E esse auxílio se dá por meio de um treinamento mental. Você tem que, em um período, identificar quais são essas crenças que estão levando a esse prejuízo e quais as consequências para a vida dela. Tem que procurar, então, esse treinamento. Doutor Saulo, quero muito agradecer pela participação.
Acho que dá para todo mundo assim fazer uma reflexão e encontrar pelo menos aí um ou outro ponto em que você pode melhorar a partir dessa sua fala. Nós conversamos aqui com o Dr. Saulo Soares, ele é médico, advogado e professor. Um abraço para o senhor, tá? Obrigado, doutor. Obrigado, Felipe. Obrigado, Marcos. Fica à disposição. Valeu, então. Vamos dar uma paradinha e a gente volta com o último bloco.